Você já deve ter visto um monte de gente infeliz ao seu redor. Pessoas dizendo que as coisas estão dando errado. E a pergunta não deve ser o porquê as coisas estão dando errado, mas sim o que fazer quando tudo dá errado. Seja muito bem-vindo ao canal 2 na tela. Eu sou o Thomas e hoje a nossa conversa é sobre o que fazer quando as coisas dão errado. Você já viu a quantidade de pessoas perdidas, andando por aí sem direção, indo por caminhos duvidosos e tomando decisões que muitas vezes se arrependem? Pois é, muitas vezes nós fazemos isso. E hoje nós vamos falar sobre algumas pessoas que tomaram esse caminho, mas que com a graça de Deus voltaram e Deus conseguiu fazer trabalho grandioso na vida dessas pessoas. Vamos lá? Já quero te pedir uma coisa. Deixa o seu curtir nesse vídeo. Se você gostar, comenta. Se esse vídeo te abençoar de alguma forma, abençoa outras pessoas também. Deixa o seu curtir e aí você pode compartilhar com seus amigos. Tá legal? A figura sobre quem quero falar hoje com você é Noemi. Você já parou para pensar na história dessa mulher de Deus? Essa mulher está descrita lá no livro de Ruth, um pequeno livro da Bíblia, mas com uma história e ensinamento grandioso para as nossas vidas. Noemi era de uma família rica de Israel, mas em um momento de crise ela decide que precisa sair de Israel. Junto com seu marido, então, ela e seus dois filhos vão para uma terra que não é delas, a terra de Moabe. E esse tem sido muitas vezes o erro de tantas pessoas por aí. Na hora da crise, decidem coisas sem antes perguntar a Deus com o que fazer. A verdade é que no momento de crise nós tomamos decisões que muitas vezes não são as corretas. Nós não devemos abandonar a nossa localidade. O lugar da crise também é o lugar da providência de Deus, também é o lugar onde nós seremos exaltados ao final de todas as provações. Nem sempre nos momentos de crise é prudente fugir. Noemi vai a outra nação com sua família em busca de segurança, mas só encontra destruição. Vai atrás de vida, mas só encontra a morte. Infelizmente, muitas vezes é assim na nossa vida. Nós tomamos decisões achando serem as melhores, mas nos falta discernimento e então nós caímos em desprezo, nós caímos em vergonha. Foi o que aconteceu com a família de Noemi. Talvez você esteja passando pelo vale da desilusão, assim como Noemi passou. Mas tão certo como a história dela não acabou neste ponto, a sua história também ainda não acabou. Ainda tem muita lição para viver, ainda tem muita coisa boa para vir. Aparentemente, Noemi estava só. Ela perdeu o seu marido, os seus filhos, estava num lugar que não era seu, numa nação que não lhe pertencia. Ela já havia passado por um período de crise e não tinha dinheiro. Pois é, Noemi então batalha para viver a sua vida em meio a tanto problema, em meio a tanta dificuldade. Ela está enfrentando uma terrível solidão, porque ela não perdeu apenas coisas supérfluas, ela não perdeu apenas coisas materiais, mas ela perdeu o que era essencial à sua vida, ela perdeu a sua família. Noemi pensa então que por um momento ela está só e decide voltar ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, a sua terra, Israel. E para isso ela está disposta a abrir mão das duas únicas coisas boas que aconteceram com ela em Moabe, as suas duas noras. Noemi está tão desesperada, mas tão desesperada, que abre mão da única família que tinha. As suas duas noras. Ela pensava que merecia passar por toda aquela tribulação, que as coisas ruins estavam acontecendo, porque ela era uma mulher ruim. Às vezes nós temos essa mesma impressão, mas a verdade é que as nossas ações têm consequências. Isso não é para nos punir, é meramente a consequência do que nós temos feito. Mas será que tudo estava mesmo perdido?
Ruth então se levanta para mostrar para Noemi que nem tudo estava perdido e que Noemi não era uma mulher ruim. A prova de que Noemi era uma mulher boa e que soube educar os seus filhos foi que quando eles se casaram, Noemi não os perdeu para suas noras. Eles continuaram honrando a sua mãe e não a abandonaram. Noemi então não perdeu 2 filhos, mas ganhou 2 noras. Essas noras também respeitavam a sua sogra. Quem planta amor, colhe amor. Noemi soube educar os seus filhos e Noemi tratava com respeito as suas noras. Então isso trouxe para ela um relacionamento muito maior do que de sogra e nora. Trouxe um relacionamento de amizade para com as duas. As duas choram a perda de Noemi, as duas se queixam quando Noemi decide então partir para Israel. E com Ruth esse laço é muito mais estreito, como nós já sabemos e veremos mais à frente. Nos momentos de dificuldade, nós temos a impressão de que não há para onde correr, de que ninguém vai nos ajudar. Mas será que é verdade? Eu faço esse desafio agora a você. Pare e pense quantas pessoas Deus já colocou na tua vida para te amar, para que você também pudesse ser bênção na vida dessas pessoas. Pensou? Pois é, Deus sempre coloca pessoas na nossa vida diante de nós para nos ajudar e para serem ajudadas por nós. E para relacionamentos que estão quebrados, sempre há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Não desista. Noemi pensava que tudo estava perdido, que não tinha mais ninguém. Mas na verdade, ela não tinha apenas uma nora, ela apenas não tinha uma filha em Ruth, tinha uma amiga para toda a vida. Enquanto ela pensava que os problemas estavam a destruindo, a espremendo, Deus mostra o seu amor através de Ruth. Todos nós precisamos de um amigo que nos diga: aonde fores, irei, e onde descansares, ali também descansarei. Deus continuava escrevendo a história de Noemi. Independente da dificuldade, nada foge do controle de Deus. Algumas pessoas dizem que Noemi é uma versão feminina de Jó, que passou por tantos e tantos problemas, assim como Jó passou, nas devidas proporções. Mas a verdade é que Deus ainda estava escrevendo, sim, a sua história, e aquela família que parecia sem esperança e destruída seria a família precursora de onde viria o Messias que salvaria todo o mundo. A solução não é fugir, a solução não é desistir, não é pedir o divórcio. A sua família ainda pode ser bênção tanto para você como para outras famílias ao seu redor. Hoje em dia as pessoas não sabem resolver problemas. As pessoas não têm paciência. Deixa eu te dizer uma coisa: lute pela sua família, lute pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, batalhe. A sua história ainda não terminou. Deus continua escrevendo um lindo conto para você. Você ainda será instrumento de bênçãos. Você verá coisas que nunca sonhou imaginar para a sua vida e para a vida dos seus. O próprio Jó, mesmo passando por tanta atrocidade, diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Esse não é o seu fim, o seu Redentor vive. Elias, homem de Deus, poderoso em seus feitos, ele teve um momento de depressão, se trancou numa caverna e pediu para morrer. Mas Deus lhe disse que aquele não era o seu fim, que ele não morreria, seu caminho era muito longo e que ele ainda faria grandes coisas. O desafio é não baixar a cabeça. Em meio à crise, em meio ao problema e quando tudo estiver dando errado, levante a cabeça, olhe para Deus, confia nele e tudo mais ele fará. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios 12:10 que quando você está fraco, é aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Levante-se,
Não desista. Ainda não acabou a esperança. Deus ainda fará coisas grandiosas através de você. Você ainda verá maravilhas. Que Deus te abençoe.